Olá, tudo bem? Como prometido na última aula, estamos voltando hoje para darmos continuidade à nossa aula sobre operações com frações, certo? Essa aula trata de adição e subtração de frações. Na última aula nós falamos de operações com frações, adição e subtração com denominadores iguais, onde todas as frações tinham denominadores iguais, certo? E no finalzinho da aula eu disse a vocês que voltaria uma nova aula, e dessa vez falando sobre o mesmo tema, adição e subtração, só que dessa vez as frações terão denominadores diferentes, ok? Como sempre, eu peço a vocês que visitem o nosso blog, certo? Essa aula e outras estarão lá nesse blog, também nesse blog, certo? O endereço do blog é www.robertodejesus, com 2 S no final, .blogspot.com.br. Vão lá, deem uma olhada, certo? Se há alguma coisa que vocês não entenderam nessa aula em vídeo, vocês poderão ver ela lá impressa e tirar suas dúvidas, certo? Muito bem, né? Para começarmos a nossa aula de hoje sobre frações, operações, adição e subtração de frações com denominadores diferentes, nós vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que uma dona de casa resolva fazer um bolo. E para fazer esse bolo, ela vai seguir, como a maioria das donas de casa, vai seguir uma receita. A receita dessa dona de casa para ela fazer o bolo diz que ela deve utilizar 1/3, certo? 1/3 de um pote de margarina para fazer a massa do bolo, certo? E essa mesma receita diz que ela deve utilizar a metade desse pote, dessa margarina, para fazer a cobertura do bolo, certo? A metade desse pote é 1/2 desse pote, dessa margarina, para fazer a cobertura desse bolo. Podemos fazer uma pergunta: qual a quantidade de margarina necessária para essa dona de casa fazer esse bolo? Ou seja, qual a fração que representa certo? Representa a quantidade de margarina que essa dona de casa vai utilizar nesse bolo, para fazer esse bolo. Como vocês já podem estar imaginando, a quantidade total necessária para a dona de casa fazer a massa do bolo e a cobertura do bolo será a soma das partes, das quantidades que ela utilizará. Ou seja, será a soma das frações que representam a parte que ela usará para fazer a massa, mais a fração que representa parte que ela utilizará para fazer a cobertura. A quantidade necessária para ela fazer, a quantidade necessária de margarina para ela fazer esse bolo será a soma das partes, certo? De margarina que ela utilizará para a massa, que isso é 1/3, mais a parte que ela utilizará para fazer a cobertura.
meio, certo? Ou seja, será a fração que representa a parte que ela utilizará para fazer a massa do bolo, mais a fração que representa a parte da margarina que ela usará para fazer a cobertura do bolo. Isso é igual a interrogação, pois nós ainda não sabemos fazer esse tipo de operação com frações, certo? Como somar frações que têm denominadores diferentes? Na nossa última aula sobre operações com frações, nós aprendemos a somar frações que tinham os denominadores iguais, certo? Essa fração, essa soma aqui, ela tem frações que têm os denominadores diferentes, ou seja, 1/3 e 1/2. Essas frações representam partes de tamanhos diferentes, ou seja, 1/3 representa uma parte de um inteiro que foi dividido em 3 partes, certo? E 1/2 representa uma fração de um inteiro que foi dividido em 2 partes, certo? Aqui o inteiro foi dividido em 3 partes e aqui o inteiro foi dividido em 4 partes. Você pode ver aqui que 1/3, certo? 1/3 representa uma parte muito menor do que 1/2, certo? 1/3 representa uma parte menor do que 1/2, porque 1/3 representa uma parte de um inteiro que foi dividido em 3 partes. E 1/2 representa a parte de um inteiro que foi dividido em 2 partes. Então são representações de partes de tamanho diferente. Então nós não podemos fazer uma soma, representar o resultado dessa soma em nenhum desses 2 denominadores, pois representam partes diferentes, certo? Então, como fazer essa soma? Como efetuar uma soma em que as frações têm denominadores diferentes, certo? Como eu disse antes, nós aprendemos a adicionar frações cujos denominadores são iguais. Para que possamos efetuar a adição dessas 2 frações, temos que deixá-las com os denominadores iguais, ok? A única forma de adicionarmos frações é quando elas têm os denominadores iguais. Para efetuar essa soma, nós temos que deixá-las com os denominadores iguais. Como nós fazemos isso? A resposta é achando frações equivalentes com o mesmo denominador. Nós temos que achar uma fração equivalente a 1/3 que tenha um certo denominador e uma fração equivalente a 1/2 que tem o mesmo denominador da fração equivalente a 1/3. Como fazemos isso? Existem 2 maneiras para isso. Vou falar das 2 para vocês nessa aula, certo? Quando nós temos poucas frações, uma fração, 2 frações, 3 frações no máximo, é fácil achar frações equivalentes. Mas como nós temos uma soma com 10 frações, 15 frações, ficaria difícil. Então nós utilizaremos outro método. Vamos falar a respeito disso no próximo exemplo, certo? Nesse exemplo,
nós vamos achar frações equivalentes, como nós fizemos em aula passada. Caso vocês queiram dar uma olhada lá, voltem lá na aula sobre frações equivalentes, certo? Mas é basicamente o seguinte: nós temos as duas frações aqui, 1/3 e temos 1/2. Para achar uma fração equivalente a 1/3, certo? Uma das formas, nós poderíamos multiplicar simultaneamente o numerador e o denominador dessa fração por 2, certo? E acharíamos uma fração equivalente. Veja, nós temos 1/3. Se nós multiplicarmos 1/3 numerador e denominador por 2, certo? O que vamos ter? Multiplicando o numerador por 2, 1 vezes 2 igual a 2. E multiplicando o denominador por 2, 3 vezes 2 igual a 6, certo? Então, uma fração equivalente a 1/3 seria... Uma fração equivalente a 1/3 seria a 2/6, certo? Uma fração equivalente a 1/3 é 2/6. Isso é a mesma coisa se você dividir 1/3 e 2/6, dividir 2 por 6 e 1 por 3, você vai achar a mesma razão, ou seja, essas frações elas são equivalentes, certo? Achamos uma fração equivalente a 1/3, certo? Então já podemos ir montando a nossa fração com denominadores iguais, certo? Isso vai ser igual a 1/3. Nós achamos que 1/3 vai ser igual a 2/6. Mas devemos achar uma fração equivalente a 1/2, certo? Que tenha um denominador igual a 6, ok? Vocês podem ver que isso é fácil, é só multiplicar numerador e denominador dessa fração por 3, certo? Se fizermos isso, veja, 1/2 vezes 3, né? Vamos multiplicar o numerador por 3, 1 vezes 3, isso vai ser igual a 3. E o denominador por 3, 2 vezes 3, isso vai ser igual a 6. Então, a nossa fração equivalente a 1/2 vai ser 3/6, que é uma fração equivalente a 1/2, certo? Multiplicamos simultaneamente denominador e numerador por 3 e achamos uma fração equivalente a 3/6, que é uma fração equivalente a 1/2 que tem o mesmo denominador da fração equivalente que achamos para 1/3. Então podemos escrever lá aqui 3/6, certo? 3/6, ok? Pegamos a fração com denominadores diferentes, achamos frações equivalentes com os mesmos denominadores. Para efetuar soma de frações com os mesmos denominadores, como nós aprendemos na nossa última aula, nós somamos os denominadores certo?
2 mais 3 e repetimos o nosso denominador, certo? Então, 1/3 mais 1/2 vai ser igual, essa soma é igual a 5/6, certo? Essa é a resposta à pergunta que fizemos no início. Ou seja, a dona de casa deverá usar 5/6 de um pote de margarina para fazer o bolo dela, certo? Ou seja, ela vai pegar o pote de margarina, dividi-lo em 6 partes iguais e utilizará 5/6 desse pote de margarina para fazer o bolo, sendo que ela usará 2/6 para a massa e 3/6 para fazer a cobertura. Isso tem que ficar gravado, que isso é regra geral. Quando temos uma soma de frações cujos denominadores são diferentes, a primeira coisa que devemos fazer é reduzir os denominadores dessas frações a um denominador comum. Fazemos isso achando frações equivalentes a elas. Aí, uma vez que achamos as frações equivalentes com o denominador comum, fica fácil. Somamos o numerador, repetimos o denominador. Como na adição, certo? A subtração com denominadores diferentes segue o mesmo raciocínio. Vou apagar isso aqui também, certo? Segue o mesmo raciocínio, ok? Vamos fazer um exemplo para ilustrar o que eu estou dizendo. Vamos efetuar a subtração das seguintes frações, certo? Vamos efetuar essa subtração. Vamos subtrair 3/8 menos 1/3. Menos 1/3. Isso é igual a quanto? Certo? Vocês podem notar, temos uma subtração de fração com os denominadores diferentes, certo? Assim como na adição, devemos reduzir essas frações a um mesmo denominador. Ou seja, devemos achar frações equivalentes a 3/8 e a 1/3 que tenham o mesmo denominador. Porque, para realizar uma adição ou uma subtração de frações que tenham denominadores diferentes, a primeira coisa que nós temos que fazer é reduzir essas frações a um mesmo denominador, fazendo operações para acharmos frações equivalentes que tenham um denominador comum, ok? Como temos só duas frações, não é difícil achar frações equivalentes usando multiplicações. Vamos achar uma fração equivalente a 3/8, certo? Vamos achar uma fração equivalente a 3/8. Para acharmos uma fração equivalente a 3/8, nós podemos multiplicar simultaneamente numerador e denominador dessa fração por 3. Certo? Multiplicando numerador por 3, 3 vezes 3 igual a 9, certo?
Multiplicando o denominador por 3, teremos 8 vezes 3 igual a 24, certo? Então, uma fração equivalente a 3 oitavos, uma fração equivalente a 3 oitavos é 9/24, certo? Que é uma fração equivalente a 3 oitavos, ok? Então aqui nós já podemos ir montando a nossa fração. Achamos uma fração equivalente a 3 oitavos. Essa fração é 9/24, certo? Para efetuarmos a subtração, as duas frações devem ter o mesmo denominador. Ou seja, devemos achar uma fração equivalente a 1/3 que tenha um denominador igual a 24. Podemos fazer a mesma coisa. Aqui, veja. Podemos multiplicar 1/3 por 8. Certo? Porque nós vemos que se multiplicarmos o denominador por 8, teremos um denominador igual a 24. Certo? Então, nós podemos fazer multiplicando o numerador por 8, 1 vezes 8, isso é igual a 8, certo? E o numerador e o denominador 3 vezes 8, isso é igual a 24. Então, uma fração equivalente a 1/3 vai ser igual a 8/24, certo? Então, terminando de montar a nossa fração, achamos primeiro uma fração equivalente a 3 oitavos, 9/24, e achamos agora uma fração equivalente a 1/3 com o mesmo denominador, 8/24, certo? 8/24, e isso é igual, ok? Eu vou apagar aqui em cima. Isso é igual a, quando temos, como aprendemos na aula anterior, quando temos frações com denominadores iguais, para efetuar uma subtração, nós primeiros subtraímos os seus os seus numeradores, certo? E repetimos o denominador, ok? E isso vai ser 9 menos 8, 1/24, ok? Da mesma forma que fizemos para a adição de frações com denominadores diferentes, fazemos agora para a subtração. Temos uma soma ou uma subtração de frações com denominadores diferentes. A primeira coisa que temos que fazer é reduzir essas frações ao mesmo denominador. Fazemos isso achando frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Feito isso, ela já tem os denominadores iguais, basta seguir a regra para somar ou subtrair frações. No nosso caso dessa, subtraímos os numeradores e repetimos o denominador. E chegamos ao resultado, ou seja, a diferença entre as frações. Certo? Mas
Esse método é bom quando temos uma ou duas frações. Quando temos muitas frações, achar uma fração equivalente uma a uma é muito trabalhoso e às vezes nós levamos muito tempo para fazer isso, talvez às vezes nem consigamos, certo? Então imagine esse exemplo aqui, veja. 1/4 mais 1/6 mais 2/3 mais 5/8. A situação agora é a mesma, sendo um pouco diferente, pois nós temos mais frações envolvidas na soma, certo? Nós temos uma soma envolvendo, uma operação de soma envolvendo frações, certo? Cujos denominadores de cada fração é diferente um do outro, certo? Nós sabemos que para efetuar essa soma, nós temos que reduzir essas frações a um mesmo denominador. Para fazermos isso, nós temos que achar frações equivalentes a essas que tenham o mesmo denominador. Só que, como temos muitas frações, isso não é tão fácil, pois íamos levar muito tempo para achar uma fração equivalente a essa, depois uma fração equivalente a essa que tivesse o mesmo denominador, depois uma fração equivalente a essa que tivesse o mesmo denominador, e assim por diante. Um fato que vai nos auxiliar a achar essa fração, o fato importante é o seguinte, é que quando temos duas ou mais frações, certo? O denominador comum a essas frações pode ser dado pelo menor múltiplo comum a todos os denominadores. O denominador, repetindo mais uma vez, comum a duas ou mais frações pode ser o menor múltiplo comum a cada um desses denominadores dessas frações, certo? Nós estamos procurando para o denominador comum dessas frações o mínimo múltiplo comum desses denominadores. Não sei se vocês já fizeram operações de mínimo múltiplo comum, mas é fácil. Para achar esses denominadores, nós podemos fazer a decomposição desses denominadores em fatores primos, certo? Nós poderíamos decompor separadamente 1 a 1 e acharmos denominadores, ou, que é a maneira mais fácil, vamos decompô-los simultaneamente. Os nossos denominadores são 4, 6, 3 e 8, certo? Para decompor esse denominador em fatores primos, nós vamos começar dividindo pelo menor divisor primo desses números, que é o número 2, certo? Colocamos ele aqui fora e dividimos. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 não é dividido por 2, então repetimos o 3. Certo? 8 dividido por 2, 4. Ainda temos números que são divididos por 2? Sim. Então, dividimos mais uma vez por 2, certo? 2 dividido por 2, 1. 3
não é dividido por 2, repete 3. 3 não é dividido por 2, repete 3. 4 é dividido por 2, 2. 4 dividido por 2, 2. Temos aqui ainda número dividido por 2. Sim, temos o 2. Então, dividimos mais uma vez por 2. 1 é dividido por 2? Não. Repetimos 1. 3 dividido por 2? Não. Repetimos 3. Mais uma vez, repetimos 3. 2 é dividido por 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Temos ainda número dividido por 2 aqui? Não. Então vamos dividir pelo próximo número, pelo menor divisor primo desses números. Então, o outro menor divisor de 3 é o próprio 3. Ok? 1 é dividido por 3? Não, repetimos 1. 3 é dividido por 3? 3 dividido por 3 igual a 1. 3 dividido por 3 igual a 1. 1 não é dividido por 3, repetimos 3. Então, veja que não temos mais números a dividir por 3. Quando chegamos a uma linha que só tem 1, paramos nossa divisão, certo? Para acharmos o mínimo múltiplo comum de 4, 6, 3 e 8, devemos multiplicar esses fatores, certo? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Achamos o menor múltiplo de 4, 6, 3 e 8. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 4, 6, 3 e 8 é 24, que é também o nosso denominador comum. Legal, né? Veja, com esse denominador comum, vamos achar frações equivalentes a essas com o denominador 24. Para fazermos isso, traçamos isso, colocamos o mínimo múltiplo comum, que agora será o nosso denominador comum, embaixo, 24. Para acharmos as frações equivalentes, dividimos esse denominador comum por cada denominador dessas frações e esse quociente multiplicaremos pelo numerador. Complicado, né? Mas é fácil, veja. Para a primeira fração, dividimos 24 por 4. 24 dividido por 4 vai ser igual a 6, certo? O quociente da divisão de 24 do numerador comum do denominador comum pelo denominador da primeira fração é 6. Pegamos esse quociente e multiplicamos pelo numerador dessa fração. 6 vezes 1, 6. Agora, repetimos o processo para cada um desses denominadores. Dividimos o denominador comum pelo denominador da fração e o quociente multiplicamos pelo seu numerador. 24 dividido por 6 vai dar 4, pois 6 vezes 4, 24, certo? Então, como o quociente é 4, multiplicamos pelo numerador. 4 vezes 1 vai ser igual a 4. Repetimos o sinal e anotamos aqui a multiplicação do numerador. Repetimos o sinal, dividimos esse denominador comum pelo denominador da terceira fração. 24 dividido por 3 vai ser 8, pois 3 vezes 8 é 24, certo? Quociente 8, multiplicamos pelo numerador. 8 vezes 2, 16. Repetimos o sinal. Multiplicamos, não dividimos, denominador comum pelo denominador da quarta fração. 24 dividido por 8, 3, pois 3 vezes 8, 24. Quociente 3, multiplicamos pelo numerador. 3 vezes 5,
15, certo? Então, achamos a nossa frações equivalentes com denominadores comuns. Por que eu estou dizendo que são frações equivalentes? Pois, veja bem, nós podemos fazer isso aqui, a mesma coisa que 6/24 mais 4/24 mais 16/24 mais 15/24. Isso é igual, e nós não sabemos ainda, certo? Nós já poderíamos efetuar aqui a soma dos numeradores, certo? Que é o certo para fazer. Eu só repeti aqui para mostrar a vocês que achamos frações equivalentes, achando o denominador comum através do método do mínimo múltiplo comum, certo? A mesma coisa. Efetuamos agora a adição, pois temos uma soma de frações cujos denominadores são iguais. Então, o que podemos fazer quando temos denominadores iguais? Somamos os numeradores. 6 mais 4 mais 16 mais 15. E repetimos o denominador. Isso vai ser igual, veja, repetimos o denominador, 24, certo? 6 e 4, 10. 6 mais 4, 10. Mais 16, 26, certo? Mais 15, 36, 41. 41, 24 avos. A soma de 1/4 mais 1/6 mais 2/3 mais 5/8 é 41, 24 avos. Essa fração, ela não pode ser simplificada, pois não temos um número maior que 1, um número inteiro maior que 1, que possamos dividir simultaneamente o numerador e o denominador e acharmos uma fração menor, mais simples, ok? Bem, há um outro exemplo que nós podemos usar, certo? Para ilustrar esse método, que será o método que usaremos para achar o denominador comum de frações. Vamos realizar uma subtração de frações, sejam as frações 5/2 menos 2/4 menos 3/9 menos 7/18 avos, certo? Como sabemos, para efetuar uma subtração de frações cujos denominadores são diferentes, a primeira coisa que temos que fazer é reduzir as frações ao mesmo denominador, que nós, no exemplo anterior, usamos, sabemos que o denominador comum será o menor múltiplo comum desses denominadores. Nós usamos o mínimo múltiplo comum para acharmos frações equivalentes a essas com o mesmo denominador, porque se formos fazer uma a uma, isso será um trabalho muito penoso e talvez não consigamos, ok? Então podemos reduzir esses denominadores a um denominador comum. Para isso, vamos decompor esses denominadores em fatores primos, certo? Denominador 2, 4, 9 e 18, certo? Vamos decompô-los em fatores primos para acharmos o nosso denominador comum.
para decompor em fatores primos, decompomos simultaneamente, certo? Nós fazemos isso dividindo esses denominadores pelo seu menor divisor primo, que é o número 2, certo? 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2, 2, 9 não é dividido por 2, repetimos o 9, certo? 18 dividido por 2, 9. Temos ainda o número dividido por 2 aqui? Sim, temos o 2. Então dividimos de novo por 2. 1 não é dividido por 2, repetimos 1, 2 é dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 9 não é dividido, divisível por 2, e 9 não é dividido por 2, repetimos simultaneamente 9 e 9. Certo? Não temos mais números divisíveis por 2 aqui. Então, vamos dividir o número pelo próximo menor divisor primo dos números que tem aqui. Então, o menor divisor primo é 3. Temos número dividido por 3? Sim, temos. 9 é dividido por 3. Então, 1 não é. Repetimos 1, repetimos 1. 9 dividido por 3 é 3. E 9 dividido por 3 é 3. Pois, 3, 3, 9. Ok? Temos número dividido por 3 ainda? Sim. Então dividimos mais uma vez por 3. Repetimos 1, repetimos 1. 3 dividido por 3 é 1, 3 dividido por 3 é 1. Temos uma linha completa de 1 embaixo, então nossa divisão terminou. Para acharmos o nosso denominador comum, multiplicamos os fatores, certo? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 12 vezes 3, 36. 36 é o nosso denominador comum. Vamos achar agora as frações equivalentes. Fazemos isso da mesma forma que fizemos da outra vez. Botamos o denominador que achamos embaixo, denominador comum. Dividimos esse denominador comum por cada denominador das frações, e cada quociente multiplicamos por seus numeradores. 36 dividido por 2 vai ser 18. 18 vezes 5, 90. Certo? 36 dividido por 2, 18. 2 vezes 18, 36. Certo? O quociente 18 multiplicamos por 5. 5 vezes 18, 90. Repetimos o sinal. Dividimos o denominador comum pelo próximo denominador. 36 dividido por 4, 9. O quociente é 9 vezes 2, 18. Certo? Repetimos o sinal. 36 dividido por 9, 4. Multiplicamos o quociente pelo numerador. 4 vezes 3, 12. Repetimos o sinal. 36 dividido por 18, 2. Certo? Quociente multiplicamos pelo numerador. 2 vezes 7, 14. Ok? Temos uma fração com um denominador comum. Já poderíamos fazer a subtração aqui, sim, certo? Mas eu quero mostrar a vocês que achamos frações equivalentes usando o mínimo comum. Ou seja, isso aqui pode ser 90, 36 avos, menos 18, 36 avos, menos 12, 36 avos, menos 14, 36 avos. Ok? Só para mostrar a vocês que achamos frações equivalentes com o mesmo denominador. Ou seja, reduzimos essas frações
a um mesmo denominador, usando o mínimo múltiplo comum para achar o denominador comum e esse denominador comum para achar as frações equivalentes. Agora, como temos o denominador comum, podemos efetuar as subtrações. Repetimos o numerador embaixo, o denominador embaixo, e subtraímos os denominadores, certo? Os numeradores. 90 menos 18 menos 12 menos 14. Isso é igual 90 menos 12 menos 14 é igual a 46 36avos, que podemos simplificar dividindo isso tudo por 2, certo? 46 dividido por 2 vai dar 23. 36 dividido por 2, 18avos. Então, a diferença entre dessas frações é 23 18avos, certo? A nossa aula já está muito longa. Eu vou voltar a uma próxima aula trazendo um probleminha que eu achei muito interessante para a gente aplicar o que a gente aprendeu e fazer alguns exercícios para a gente treinar, certo? Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, compartilhem, curtam, deixem seu comentário, sua sugestão. E obrigado por assistirem. Até a próxima, pessoal.